Eu vou convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas 17. É um texto muito conhecido. Lucas 17, de 11 a 19. É o texto que vai servir de meditação para nós nessa noite. Amém? Amém. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Desculpa, irmãos. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós pedimos agora a sabedoria dos altos céus para que possamos compreender e entender, meu Deus, a importância de sermos gratos. E eu peço agora, no nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja iluminando nossas mentes, Senhor, nossos corações, e que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nós. Usa a minha vida, Senhor, e esteja agindo na vida de cada um que está participando do culto, pessoalmente ou pela internet, que possamos ser abençoados, meu Deus, e absorver esta mensagem de gratidão nesta noite, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amanhã é o culto de ação de graças. Nós vamos dar aqui a oportunidade para as pessoas, todos que quiserem vão ter a oportunidade de participar. Vai ter um microfone aqui à frente, aberto, e a pessoa vai poder chegar e usar o microfone e expressar a gratidão do seu coração. Declarar: eu sou grato a Deus por causa disso, disso e disso, né? Eu sou grato a Deus porque Ele me salvou. Eu sou grato a Deus porque um dia alguém falou do Evangelho para mim, né? Então, a gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio e um favor. Lamentavelmente, a nossa cultura aqui não é muito de gratidão, né? O ser humano aqui, eu acho que é mais o Brasil, porque nos Estados Unidos o dia de ação de graças, eles consideram um dia mais importante até do que o Natal. Eles enfeitam as casas, é feriado, reúne as famílias para agradecer a Deus por mais um ano. A gente normalmente faz isso no Réveillon, né? Mas lá eles fazem no dia de ação de graças, que é 28 de novembro, vai ser quinta-feira próxima. Nós vamos celebrar o culto de ação de graças agora no dia 24, amanhã. Mas é de cultura, é de hábito deles agradecer a Deus. Irmãos, e nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Hoje estávamos vendo lá o noticiário do falecimento do Gugu, né, que abalou o Brasil está triste. E a pastora lembrou o caso do Fábio. O Fábio caiu de cima do telhado da igreja lá embaixo também. Quem é da igreja há mais tempo lembra disso, né? Ele bateu as costas no canto da pia. Se fosse a cabeça, talvez não estaria aqui hoje. Então, graças a Deus o Senhor livrou o Fabinho daquele acidente que caiu de cima do telhado. Outro que caiu de cima do telhado é o Morango, né? Fazia um mês que estava na igreja,
subi em cima do telhado de telha brasilite lá, caiu para baixo com tudo. Graças a Deus, só ficou um pouquinho manco, mas está vivo aqui, ó. E já faz quanto tempo isso? Faz quase 20 anos. Obrigado, Jesus. Então, se a gente parar, irmãos, nós temos tantas coisas para agradecer. O grande problema é que muitas vezes, irmãos, a gratidão é uma coisa que Deus se agrada tanto, que o inimigo tenta cegar das nossas mentes a gratidão. A gente acaba esquecendo o que Deus fez e faz por nós, a gente acaba esquecendo o que as pessoas fazem por nós, a gente acaba esquecendo o que a igreja faz por nós. É muito mais fácil a qualquer momento no percurso da nossa vida a gente pegar e a gente se rebelar e jogar tudo para o alto. No casamento, as pessoas esquecem o quanto a esposa foi importante na vida do esposo. E é tão difícil ver hoje em dia um esposo para prestar um dia de gratidão à sua esposa. Hoje como você é uma esposa maravilhosa, hoje você está com o cartão liberado para o shopping. Olha, que marido que faz isso, hein? Hoje eu vou levar você vai escolher o restaurante que você quer almoçar hoje, nós dois, é eu e você. Hoje nós vamos ao teatro e você vai escolher a peça de teatro que você quer assistir, porque eu quero expressar a gratidão por tudo que você tem proporcionado na minha vida. E da mesma forma, a esposa para com o esposo também, porque os maridos são uma bênção na vida das mulheres, irmãos. Supre, protege, defende, está ali presente em qualquer circunstância. A mulher precisa de alguma coisa, está lá o marido pronto para fazer, não é verdade? E muitas vezes a gente acaba entendendo isso como que uma obrigação. E tem gente que tem a cara de pau ainda de falar, não fez mais nada do que obrigação. Em vez de falar muito obrigado, fala, você não fez mais nada do que a sua obrigação, né? A esposa fala assim, você não vai agradecer o almoço que eu fiz com tanto carinho? O marido fala, você não fez mais nada do que a sua obrigação. Como assim? Como assim? Não é os dois que vão comer? Então os dois têm que fazer, uai. Lavar a louça? Todo mundo não suja? Por que só um lava? Então, irmãos, a gratidão é algo que nasce no coração, é uma emoção, é um sentimento de dívida, né? É um sentimento de dívida que eu tenho para com aquilo que alguém fez por mim. Eu lembro que um dia eu fiz um show de gratidão para o meu pai. E nesse show, no meio do show, estava fazendo as mágicas lá. Pena que não foi filmado, né? Foi só tirando só algumas fotos. Eu chamei meu pai, e ele nem sabia o que estava acontecendo, meu pai adotivo, e falei assim, sabe por que esse show está acontecendo? Porque eu quero expressar aqui a minha gratidão, porque eu só sou mágico porque o Senhor me ensinou a ser mágico. Porque se o Senhor não tivesse me ensinado mágica, eu não ia saber fazer mágica. Eu só sou um marido hoje porque o Senhor me ensinou a ser um esposo. Eu sou um pai porque o Senhor me ensinou a ser pai. Hoje eu faço parte do rebanho de Jesus Cristo porque o Senhor me apresentou Jesus Cristo. Então, de todas as maiores bênçãos que eu tenho na vida, eu devo a Deus em primeiro lugar, mas eu quero expressar a minha gratidão para contigo, Pai. Lembra disso, amor? Né? E ele ficou até emocionado na hora. Então, quantas vezes você, filho, parou para agradecer o seu pai por tudo que ele faz? Quantas vezes você parou para agradecer a sua mãe? Sabe ser rebelde, sabe rebelar. Eu quero sair, não sai não. Aí já bate a porta, já grita. Espera aí. Quantas noites em claro mamãe passou com você?
Quantas vezes você ficou com aquelas dores de barriga, que não tinha fralda que segurava, que a mamãe tinha que limpar lençol, colchão, Deus do céu, aquele cheiro que ninguém aguenta. Quantas vezes você passou mal, vomitou para a casa inteira, e a mamãe foi lá limpando, com carinho. E a gente nem para agradecer a mamãe, a gente nem para agradecer o papai. Foram eles que me colocaram no mundo. Filho, a gratidão é um sentimento que nasce no coração. Quando você tem Jesus no coração, você tem um sentimento de gratidão. São tantas coisas para agradecer, coisas que muitas vezes a gente não para pensar. Olha o ar puro que nós respiramos, irmãos. Olha o ar puro que nós respiramos. Deus nos dá e não cobra nada. A vida, a saúde, a disposição, o ânimo, a igreja, a família, o trabalho. Quantas coisas, quantos livramentos, irmãos. E nós muitas vezes não somos gratos. E a coisa mais triste e dolorosa que existe é a ingratidão. Como é dura a ingratidão. E a ingratidão parece que é algo que já nasceu no coração do homem. Porque quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, Deus colocou lá centenas e milhares de frutos que ele podia comer. Em vez de ele agradecer por tanta variedade de fruto, ele foi desobedecer e comer o que não podia. O ingrato faz isso, irmãos. O ingrato, ele não enxerga os benefícios que Deus tem feito por ele. O ingrato não enxerga os benefícios que a esposa faz por ele. O ingrato não enxerga os benefícios que o marido faz por ela. O ingrato não enxerga os benefícios que o seu pai faz por você. Mas o ingrato, ele enxerga só, sabe o quê? As dificuldades, os problemas. O ingrato, ele reclama. O ingrato, ele não valoriza. Nós lemos o texto aqui, que tinham 10 leprosos que eram, 10 homens que eram leprosos. E eles queriam a cura. Eles queriam ser curados. Por quê? Porque sem a cura, eles iam morrer. Naquela época a lepra não tinha cura, e os leprosos eram colocados do lado de fora da cidade. A cidade era cercada com um muro, e lá fora da cidade eles ficavam esperando a morte, porque a lepra, para quem não sabe, é uma doença contagiosa, infecto-contagiosa, assim, muito brava, e ela vai apodrecendo o corpo da pessoa viva, antes de matar. As primeiras partes que apodrecem são as cartilagens. Então, a primeira parte da pessoa que apodrece e cai é o nariz, que é cartilagem, a orelha, os lábios. Então a pessoa fica feia, fica deformada, cai aqui os lábios, então fica aquele bocão, cai o nariz, fica aquele buraco, cai a orelha. Depois começa a cair os dedos, podre, literalmente podre, fedendo. Não pode ficar tomando banho, fazendo higiene, porque o que eles fazem? Eles se enrolam em panos, aqueles cobertor, e aquilo gruda no corpo para poder viver um pouquinho a mais. E esta era a situação daqueles 10 homens. Mas quando eles viram Jesus passar, eles começaram a clamar. E muitas vezes, irmãos, a gente procura Jesus só na hora do aperto. Na hora do aperto. Quando a água começa a subir, aí você lembra, corre para a igreja. Ô pastor, ora por mim. Levanta um clamor, põe a igreja em oração. Quando é detectado um câncer, alguma coisa assim, aí vem a família toda para a igreja.
Senta no primeiro banco. É assim ou não é, irmãos? Mas os 10 leprosos também não é diferente. Tem misericórdia de nós, Senhor. E naquela época, quem dava o veredito, quem tinha que conhecer se era lepra ou não, porque quando a lepra começa, não começa caindo, começa primeiro com algumas manchinhas brancas no corpo. Quem dava o diagnóstico se era leproso ou não, era o sacerdote. Então Jesus pegou e falou assim: olha, entra na cidade, quebrou o protocolo já, vai lá e mostra para o sacerdote. E eles foram. Só que ao entrar na cidade, o milagre aconteceu. Eles não estavam mais leprosos. Que bênção, hein? Mas a Bíblia diz que 1 voltou para agradecer, 9 não voltou. Baseado nesse texto, a gente vê que a proporção de pessoas gratas hoje é 1 por 10. É 1 por 10. Se você parar para fazer uma análise na sua vida, será que eu sou uma pessoa grata? Você que é casado, quantas vezes você já chamou a sua esposa para um particular, para agradecer a Deus pela vida dela? Quantas vezes? Ou vice-versa, você esposa, quantas vezes já chamou o marido, depois que as crianças dormiram, chama o marido lá na cozinha ou na sala, fala: senta aqui, e eu quero declarar do fundo do meu coração a minha gratidão por um dia ter casado com você. Você é uma pessoa maravilhosa. Quantas vezes você já chamou o seu pai, você que ainda tem ele vivo, simplesmente para expressar a gratidão do seu coração por ele ser seu pai? A sua mãe: ai, mas minha mãe é chata, meu pai. Se não fosse eles, você não estava aqui. Não importa. Eu tenho meu pai e minha mãe biológicos. Eu não cresci com eles, né? Fui educado pelos norte-americanos, meus pais adotivos. Mas eu devo a minha vida a eles, porque foram eles que me colocaram no mundo. Quantas vezes? Mas a nossa natureza é uma natureza de ingratos. E Deus não gosta de ingratidão. A Bíblia diz que aquele que voltou para agradecer, voltou gritando, pulando e glorificando. Por isso, irmãos, que quando eu falo que a gratidão é um sentimento que vem do coração, Antes de sair de casa hoje, eu liguei um pouquinho a televisão, enquanto a minha esposa se arrumava e se embelezava para vir para a igreja, e eu vi o finalzinho do jogo do Flamengo. Os flamenguistas estão felizes. Estava perdendo o jogo de 1-0. Eu acho que é decisão não é a decisão do campeonato? Foi decisão, né? No finalzinho, nos últimos minutos, ele foi lá, fez um gol. Irmãos, passou alguns minutinhos, foi lá, fez outro gol e foi campeão. Foram campeão. Não foram campeão? Foram campeão. Irmãos, aquele povo suado, fedido, irmãos, abraçava um ao outro, beijava, mas algo que realmente você via que não era um negócio forçado, era uma coisa que vinha do coração, porque o desejo deles era que o time ganhasse, e o time ganhou, e agora eles estavam lá abraçando um ao outro, sem conhecer. O outro está sentado lá, você nem conhece, já dá um abraço, um beijo, abraça o outro, tudo suado, fedido. Irmãos, a gratidão é algo que tem que vir do coração. Não adianta você vir na frieza, na hipocrisia e chegar para sua mulher assim: obrigado por esse presente que Deus me deu, né? Ela vai dar uma na sua orelha. É verdade ou não é?
tem que ser algo do coração, tem que ser algo verdadeiro, algo sincero, tem que ser um sentimento de Deus, porque a gente só tem a ganhar. Deus se agrada. A Bíblia fala que nós temos que ser gratos por tudo. Esse por tudo inclui até os momentos de dificuldade, porque em tudo Deus tem um propósito, e às vezes Ele permite nos passar por um momento de dificuldade, para que seja realmente o impulso para que a gente ocupa uma bênção maior. E aquele samaritano não se dava bem com leproso, só na hora que a lepra pegava, com judeu, né? Só na hora que a lepra pegava todo mundo, aí ficava todo mundo junto lá, fazer o quê? Aí não tinha nem, né? Enquanto está saudável, não conversa, não tem amizade, fica separado. A hora que a lepra pega todo mundo, aí tá todos os 10 juntinhos lá, né? E o samaritano estava no meio dos 9 judeus lá. A Bíblia diz que esse samaritano, que não gostava de judeu e não conversava com judeu, voltou glorificando para agradecer a Deus. E se prostrou diante de Jesus, falou: Senhor, muito obrigado. Jesus falou: mas só você que foi curado? Cadê os outros? Olha, dos outros eu não sei. Eu estou aqui para expressar minha gratidão. Às vezes a gente se preocupa com os outros, irmãos, né? Mas ele não é grato. Eu tenho que me preocupar comigo. Eu vou ser grato. Você não quer agradecer pela tua esposa? Eu vou agradecer a Deus pela minha. E eu agradeço, e ela é testemunha disso. Diariamente, quando levantamos de manhã, eu oro agradecendo a vida dela. Eu oro e agradeço a vida dela, e peço para Deus permanecer ela com vida ainda por muitos anos, porque se Deus levar, eu vou atrás. Então, irmãos, veja bem, a gente se preocupa com os outros, mas e aquele lá, será que ele agradece? Irmão, eu tenho que ser grato. Jesus chegou assim: porque você voltou e agradeceu, eles ganharam a cura. Você vai ganhar, além da cura, a vida eterna. Então, quando somos gratos, irmãos, a gente ganha muito mais, muito mais, muito mais. Então, é hora de nós aprendermos a sermos gratos. Amanhã é culto de ação de graças. Eu vou abrir o microfone aqui, para quem quiser agradecer, vir. Às vezes as pessoas ficam lá, e a gente tem que falar: irmãos, a bênção está para quem agradece. A bênção está para quem agradece. A bênção maior está para quem agradece. Às vezes o casamento da gente não está nem tão legal, mas começa a agradecer pela vida da sua esposa, começa a agradecer a Deus pela vida do seu marido, você vai ver que o casamento vai ficar bom. É porque a gente não enxerga. A ingratidão cega as pessoas. É como uma pessoa, eu já contei esse exemplo uma vez aqui, que ganha um carro, está precisando tanto de um carro, aí ela ganha um carro, falou: puxa vida, que legal, mas tem um risco. Você está ganhando um carro, você está preocupado com o risco? Agradeça pelo carro e não se incomode pelo risco. Às vezes a gente é assim, irmãos. Deus abençoa tanto a gente e a gente não consegue enxergar. A gente vê um negocinho: eu vou agradecer pela minha esposa, mas ela é sua esposa. Ela te deu o que você tem de mais precioso, que são seus filhos. Vou agradecer pelo meu marido, ele é um cavalo, mas ele é teu marido, ele foi teu príncipe um dia. O que acontece é que muitas vezes a ingratidão não faz a gente enxergar, a ingratidão faz a gente ficar cego. É só eu pegar o microfone aqui e ir agora de um em um aí e falar assim: me dê 5 motivos pelo qual você é grato. Vai ter gente que vai pipocar. É verdade ou não é? Vida, saúde, o ar, é isso aí, enrosca aí, é vida, saúde, ar, enrosca, né? E família. Por quê?
Porque a ingratidão nos cega, nos cega. Então, irmãos, a ingratidão, ela é um mal na nossa vida. A ingratidão é um mal na nossa vida que faz a gente esquecer. Sabia? A ingratidão faz a gente esquecer. Pensa bem. Pensa bem. Quantas pessoas já fizeram tantos benefícios por você na sua vida, desde que você entrou na idade da razão e da consciência? E se eu pegar o microfone e sair agora aqui para você nomear e começar a falar, você precisa parar para lembrar. É verdade ou não é? A gente não lembra. Agora, quando alguém faz uma coisa maldade, entendeu? Joga uma pedra, ou empresta o dinheiro, não paga, isso você não esquece. É assim ou não é? A coisa que faz, quando alguém faz alguma coisa ruim pra gente, isso a gente não esquece. Isso que a gente devia esquecer, porque a gente tinha que exercitar o perdão. Mas as pessoas fazem coisas boas pra gente, a gente esquece rapidinho. A gente esquece. E sabe por que a gente esquece? Porque a nossa tendência é uma tendência a ser ingrato. A gente não lembra das coisas boas. Você está casado há quanto tempo? Não sei porque eu estou falando também disso aí, as pessoas não gostam muito que eu fale de casamento aqui, né? Mas é um termo comparativo legal, porque a Bíblia fala que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, então tem um relacionamento legal. A convivência não é fácil. Andar com Cristo não é fácil, não. A pessoa pensa que é fácil andar com Cristo. Não é. Porque Cristo é um noivo exigente, e Ele não aceita qualquer coisa. E Ele não tolera a noiva dele indo em qualquer lugar também, não. E Ele não tolera a noiva dele furando em encontro também, não. Né? Ele não tolera a noiva infiel, não. E nós somos a noiva. Então, num relacionamento a dois, tem que haver uma cumplicidade muito legal. Uma cumplicidade muito bacana. E é por isso que eu falo. Às vezes, a mulher não consegue enxergar o valor do marido, ou o marido não consegue enxergar o valor da esposa. Eu trabalhei numa empresa há muito tempo atrás, tínhamos lá umas 25 pessoas dentro do departamento. Todos os colegas meus tinham amantes. Todos. E eles achavam estranho eu não ter. Eles achavam estranho eu não ter. Eu falava, eu não, que é isso, sou fiel à minha esposa. E eu era às vezes discriminado até. Infidelidade. E às vezes a gente marcava algumas reuniões assim, com a turma do departamento, e estavam lá as famílias, e os caras de pau lá de braço dado com a esposa. E eu olhava e falava, meu, como é que aguenta, né? Como é que pode um negócio desse? Os caras são sem vergonha, agora na frente da esposa, tudo finge que é um santo. E isso acontece, irmãos, muito. Não valoriza a esposa que tem, não valoriza o marido que tem. E às vezes nós não valorizamos o noivo que nós temos, porque é o nosso noivo, Jesus Cristo, que vai garantir a nossa entrada nos céus. É o nosso noivo que vai garantir a nossa entrada nos céus. O nosso noivo que nos amou com o maior amor do mundo, que veio ao mundo dar a vida dele para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ter esse relacionamento. Então, irmãos, é hora de nós começarmos a agradecer a Jesus pela vida eterna, agradecer a Jesus pela paz, agradecer a Jesus pela alegria, agradecer a Jesus pela vida, agradecer a Jesus porque Ele pagou o alto preço da nossa entrada nos céus, agradecer Jesus porque Ele veio aqui e quebrou as correntes, nós éramos prisioneiros do diabo,
com álcool, tabaco, droga, prostituição, homossexualismo e tantas correntes do diabo estavam enroscadas na nossa mão e a gente não tinha condição. O diabo levava nós para lá e para cá. Jesus veio e falou: vamos acabar com essa palhaçada. Veio e nos libertou. A gente tem que falar obrigado, Jesus. A gente tem que fazer que nem aquele leproso samaritano que voltou correndo, pulando, gritando e glorificando, dizendo: obrigado, Jesus. Amanhã é dia de ação de graças, irmãos. É dia da gente vir para a igreja, sim. Amanhã é um dia que a gente não poderia faltar de jeito nenhum. Nada no mundo poderia substituir a nossa oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu vi um negócio hoje, eu vou fazer aqui, para encerrar a pregação. O que eu tinha que falar eu já falei. Eu quero convidar todos os meus diáconos e presbíteros para que venham aqui à frente agora. Sobe aqui em cima. Todos os meus diáconos e presbíteros. Você não pode, você está aí, né, Dailton? Eu vou perdoar você porque você está no controle aí da diretor de imagens. Eu vi um negócio bacana hoje. Vou fazer. Isso. Faz assim, fica aqui nessa direção aqui, 3, aqui ó. Fabinho aqui, pertinho de mim aqui. Luiz aqui, ó, assim ó. Um V. Chega mais. Chega aqui pertinho de mim, Morango. Faz um V assim, isso. Um para você. Um para você. Um para você. Um para você. Só tem branca, Paulão, não tem outra cor. Um para você e um para mim. Muito bem. Eu creio que todos vocês um dia aceitaram Jesus nessa igreja. Aceitou Jesus aqui, Adriano? Você também, Paulão? Aceitou Jesus aqui? Fabinho, Morango e Luiz e Adailton, que está lá. Quando nós aceitamos Jesus, uma coisa acontece. A luz brilha. Um dia, tem gente que esse presente, Jesus dá de graça, a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu fui salvo no ano de 1970. Vocês conhecem o meu testemunho. Fui adotado por um missionário norte-americano, me levou para dentro da sua casa, e lá me apresentou Jesus Cristo. E a luz de Cristo brilhou na minha vida. Passou muitos anos, eu fui ungido pastor aqui. E quando eu fui ungido pastor, eu recebi essa grande responsabilidade da unção. E não demorou muito tempo, eu reparti isso com vocês. A salvação que eu recebi, eu reparti com o Adriano, eu reparti com o Paulo, reparti com o Fábio, reparti com o Morango, reparti com o Luiz. Né? Então eu reparti, aqui ó, olha aqui ó. E não é porque eu reparti que eu perdi. Eu reparti, mas eu continuo com a minha salvação, eu continuo com a minha unção. Deus então chamou esses meninos aqui para serem presbíteros e diáconos, e eu reparti a minha unção com eles. Não é porque eu reparti a minha unção que eu perdi. Quando a gente reparte o que Deus nos dá, a gente nunca perde. Olha aqui, ó. Eu estou repartindo a chama do amor de Deus. Eu estou repartindo a unção do presbitério, do diaconato. Eu estou repartindo com eles. Hoje, eles têm essa unção. Diácono Morango, presbítero Luiz.
presbítero Fábio, diácono Paulo, diácono Adriano. E hoje nós temos a luz de Cristo, hoje nós temos a unção. Olha que bênção. Deus usou a minha vida para compartilhar com esses homens de Deus essa bênção da salvação e essa responsabilidade da unção. Só que às vezes, irmãos, nós somos humanos. E às vezes, a gente tem as nossas dificuldades no meio do percurso, né? E as dificuldades, às vezes, faz com que a gente fique numa situação difícil. Pastor muitas vezes fica na situação difícil, porque o pastor é humano. Não é porque a pessoa é de Deus que a pessoa não tem as suas provações, as suas dificuldades. Mas como um dia ele repartiu a chama do Espírito Santo com pessoas que estariam sempre ao lado dele, nunca distante, porque esta chama não foi dada para o Adriano ir lá para outra igreja. Esta chama foi dada para o Adriano para ele estar aqui do meu lado. Essa chama não foi dada para o Luiz ir lá para outra igreja. Essa chama foi dada para ele estar ao meu lado, para estarmos juntos. Por isso que chama o corpo diaconal, a frente da igreja. Porque na hora que o pastor se sente em dificuldade, como todos esses diáconos e presbíteros são cheios do Espírito Santo e têm o coração cheio de gratidão, sabe qual vai ser a atitude deles? Qual seria a atitude de vocês? Tá certo. A gratidão é isso, irmãos. Você reparte sem perder. Mas como você repartiu, se você ficar sem, você tem aquelas pessoas para virem ao teu encontro. Se você não reparte, se eu não tivesse repartido a minha unção com eles, se eu não tivesse repartido o amor de Deus com eles, na hora que a minha velhinha se apagasse, eu não teria ninguém com a velhinha acesa para poder me reacender. Por isso eu louvo a Deus pela vida dos diáconos desta igreja, dos presbíteros desta igreja, que estão sempre ao meu lado, sempre ao lado. E é isso que faz com que a igreja permaneça. Então a lição é essa: reparta o seu amor com alguém, reparta a sua unção com alguém. Tudo que Deus te dá, Ele não cobra nada, é de graça. Você pode repartir, que você não vai ficar sem. Quanto mais você der amor, mais você vai ter amor. Quanto mais unção, quanto mais carinho, quanto mais dedicação, mais você vai ter. Então, essa é a lição que eu queria encerrar o culto nessa noite. Vamos repartir a chama do amor de Deus para com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com os nossos pais e com quem quer que seja. Amém? Pode pagar e pode sentar. Pode sentar, pode levar de presente. Pode levar de presente, pode levar. Pode levar. A chama do Fabinho não apaga, hein? Pode levar. Paulão, você está tremendo, hein? Você é um diácono tremendo, viu? Não. Eu espero que vocês tenham entendido a lição, irmãos. Essa é a lição. Então, às vezes, quando a gente fala assim, a importância dos diáconos na igreja, vocês estão vendo como é importante o diácono no culto? Está vendo como é importante a tua presença no culto? Porque se tem um irmãozinho com a chama quase apagada, você chega lá e cola nele e acende. E se a tua estiver quase apagada, ele vai colar em você e vai acender. Eu queria terminar a mensagem hoje falando o seguinte: talvez, nós sabemos, eu falei já desde o começo, que a nossa natureza é uma natureza meia de ingrato. E se você fez uma autorreflexão, você chegou na conclusão que você é um ingrato nessa noite. Não é verdade? A gente é ingrato.
mas a gente pode melhorar. A gente pode fazer um propósito a partir de hoje e começar a agradecer pelas mínimas coisas. O cafezinho que a esposinha faz com amor e põe na mesa cedo. Obrigado, querida, que café gostoso, foi feito com tanto amor. São coisas pequenas que vai reverter numa chama. Quanto mais você repartir essa gratidão, mais gratidão vai vir. Eu um dia repartir com os meus diáconos. Na hora que eu precisei, a minha foi acesa imediatamente. Então, vamos refletir nisso. Amanhã é culto de ação de graças. Amanhã ninguém deve faltar no culto. A igreja inteira tem que estar em peso, para podermos estar aqui agradecendo a Deus. E vamos começar a fazer disso um hábito nas nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o culto orando. E amanhã o culto vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Obrigado, meu Jesus, por esse culto. Obrigado, meu Deus, por esta palavra que nós entendemos claramente que temos errado, temos falhado nesta área de gratidão, mas nós queremos ser gratos, e amanhã nós estaremos aqui para prestar um grande culto de gratidão a Ti, Senhor. Por isso, meu Deus, que o Senhor possa estar tocando profundamente na vida e no coração de cada pessoa que aqui chegou, e daquelas que não puderam estar, mas estão vendo-nos através da internet, que nós possamos realmente fazer este propósito e este voto e pacto contigo, de sermos mais gratos. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra. Muito obrigado por nos alertar nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Abraço quem está ao seu lado, expresse o amor de Cristo por você.